O nome do projeto é Futebol e História na Escola. A gente é da escola Professor Luiz Carlos Gomes Beato, da sala Adélia Prado. Os integrantes do nosso grupo são eu, a Gabriela e a Débora. E a gente ficou com o tema dos anos 20 aos 30. A modernidade assusta. Chega o profissionalismo, movimento de greve e o tenentismo. A primeira parte é da política café com leite e coronelismo. Nos anos de 1920, o Brasil estava passando pela política do café com leite, que baseava na alternância no cargo de presidente da República entre os dois estados mais poderosos na época, São Paulo e Minas Gerais. As eleições eram controladas por coronéis, já que o voto não era secreto. Era fácil controlar o povo, pois analfabetos e mulheres não podiam votar. Menos de 1% da população brasileira era eleitor. Na primeira imagem, podemos ver sobre o coronelismo e na segunda, a política do café com leite. O tenentismo. O exército brasileiro estava em conflito, faltavam armas, remédios e outras coisas, e os oficiais recebiam pouco. Havia um grande número de tenentes que acabaram se revoltando e o movimento ficou conhecido como tenentismo. A elitização nos esportes. O futebol só era praticado por pessoas de alta classe ou operários brancos. Um fator muito importante para a popularização do futebol foi a aceitação de jogadores de classes inferiores ou de negros. O futebol feminino aparece nos picadeiros de circo a partir da década de 20, o que pode ter sido uma das coisas que inaugurou a mulher como jogadora de futebol. De 1941 a 1979, as mulheres foram proibidas de jogar futebol, por conta de uma proibição instituída no governo de Getúlio Vargas. A chegada do profissionalismo. Em Belo Horizonte, com a chegada do profissionalismo, o esporte se organizou de outras formas. Os jogadores que se destacavam passaram a receber vantagens, como incentivos financeiros e tendo suas experiências impactadas no esporte. E em 1920 foi um ano histórico para o futebol de seleção, pois pela primeira vez se realizavam campeonatos do mesmo tipo no ano: as Olimpíadas, o Campeonato Sul-Americano e Britânico. O cartaz ao lado é das Olimpíadas de 1920. Anos de 1930 no Brasil. Em 1929, o país seguia a política do café com leite. O presidente era Washington Luiz, que deveria indicar algum mineiro para ser o próximo presidente, mas deixou o acordo de lado e indicou um paulistano, o Júlio Prestes. Os mineiros, nada contentes com isso, aliaram-se a outros estados. Um deles foi a Paraíba, em que os mineiros os deixaram escolher o vice-presidente. Sendo assim, eles indicaram João Pessoa. O melhor acordo foi feito com o Rio Grande do Sul, que puderam indicar um nome para a presidência. Eles escolheram Getúlio Vargas. A Aliança Liberal. Foi formada a Aliança Liberal, composta por empresários, mineiros e tenentes, todos contra São Paulo, mas o principal fator foi que eles se aliaram aos militares e também contavam com o apoio de ex-presidentes. Júlio Prestes acabou ganhando a eleição e a Aliança Liberal, nada contente com isso, estava pensando em alguma forma de como iria reagir. O fim da República Velha. João Pessoa, que tinha sido indicado para vice-presidente, foi assassinado. Getúlio Vargas se aproveitou da situação para acusar os governantes de São Paulo e formou batalhões para fazer um golpe de Estado. No dia 24 de outubro de 1930, juntas militares derrubaram o presidente da República e impediram a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Após uma semana, nomearam Vargas como novo presidente. A imagem ao lado foi uma das manchetes que falavam da morte de João Pessoa. Hegemonia no futebol. Em BH, duas instituições passaram a concorrer pela hegemonia no esporte da cidade a partir de 1932. A Liga Mineira de Desportos Terrestres, apesar da importância do seu papel, não deixou de ser alvo de muitas confusões que alteraram as experiências dos jogadores de futebol, da assistência e dos envolvidos com o jogo. Desavenças entre as instituições.
As desavenças entre os clubes que compunham a Liga Mineira de Desportos Terrestres levaram à divisão dessa entidade, com os insatisfeitos fundando uma outra instituição, a Associação Mineira de Esportes Gerais. Apesar das duas entidades viverem em desequilíbrio, a questão do profissionalismo até 1933 não era uma prioridade para as instituições responsáveis pelo futebol. Popularização do futebol no Brasil. Porque o Brasil é o país do futebol? Bom, podemos concluir que, mesmo que seja um esporte de origem britânica, o Brasil ganhou o título de país do futebol devido à paixão que o esporte despertou nos brasileiros e à facilidade com qual ele se tornou parte da cultura da nossa nação. Alguém tem alguma pergunta?